Continuando, meu aluno. Então, apresentei para você a fundação pública, vou apresentar agora a empresa pública e a sociedade de economia mista. Desde já, chama atenção da diferença e da semelhança da empresa pública e sociedade de economia mista. A forma de criação de uma empresa pública e sociedade de economia mista são idênticas, né? Ou você tem que verificar numa empresa pública e na sociedade de economia mista que, em que pese você ter duas sociedades, você não poderia ter um critério de criação diferenciado. São sociedades, ambas são sociedades. O que muda aí é apenas a forma jurídica ou a composição do capital, mas tratam-se de sociedade, tudo bem? Agora, chama atenção para a empresa pública, onde o capital é totalmente público. Na sociedade de economia mista, o capital é misto, né? Você sabe que no direito o nome sempre presta para alguma coisa. Empresa pública, ele está falando do capital integralmente público. Sociedade de economia mista, o capital é misto. Tudo bem? É evidente que cabe ressaltar que até 1988 você não precisava fazer concurso público para ter acesso aos empregos nessas entidades. Após 88, foi exigido o concurso público expressamente para você ter acesso a emprego nessas entidades. Chama atenção, inclusive, para a vedação ao acúmulo. Você não poderia ser empregado público, você não pode ser empregado público e servidor público. Você não pode ser empregado público e empregado público. Essa é uma informação que eu entendo relevante. Então, a vedação ao acúmulo, ela se mantém. O acesso a concurso público, também é importante você saber que é existente, né? Tem que fazer concurso público. A forma de criar também é uma semelhança. É necessário autorização legislativa para que você crie. Chama atenção, o aluno confunde lei com autorização legislativa. A autarquia e fundação pública de direito público você cria por lei específica. A empresa pública e a sociedade de economia mista você cria com autorização legislativa. Qual a diferença de uma autorização legislativa e uma lei específica? Ambas não são leis? Sim, é evidente que uma autorização legislativa é uma lei. Mas é importante você perceber que o conteúdo dessa lei é completamente diferente. Quando você cria uma autarquia, você tem lá no artigo 1º, está criada a autarquia DENIT. A partir daquele momento, você tem o DENIT, a partir da vigência da lei, o DENIT está criado. Agora, numa autorização legislativa, você teria a seguinte menção: está autorizado o Poder Executivo, é importante mencionar o poder, porque qualquer poder pode criar a entidade de administração direta. Então, está autorizado o Poder Executivo criar a empresa pública Caixa Econômica Federal. Aí, o presidente da República, mediante decreto, vai baixar um decreto, e nesse decreto, o que você vai ter ali é o estatuto da estatal. Tudo bem? Então, perceba que ali você vai ter todas as informações acerca daquela empresa que vai ser formada. Pega-se isso e leva-se na junta comercial e registra-se o nascimento daquela entidade. Se não tiver fins lucrativos, você tem o registro no cartório civil de pessoa jurídica, tudo bem? Então, fundações normalmente é no cartório civil de pessoa jurídica, empresa pública, sociedade de economia mista, você faz o registro na junta. Tranquilo? Tranquilo? Bem, então acabei de mencionar com você as semelhanças, mas não é só de semelhança que vive a empresa pública e a sociedade de economia mista. Até porque, com a semelhança, você começa a pensar que é a mesma coisa, tranquilo? A grande diferença, eu mencionei com você, é a composição do capital. O capital na empresa pública é integralmente público. Eu não estou dizendo que é de uma única entidade política. Você poderia ter uma empresa pública federal pertencente 49% ao Estado e 51% à União, capital integralmente público. Tudo bem? Agora, na sociedade de
economia mista, o capital é misto. Tudo bem? O capital é misto. Esse misto significa público e particular, público e privado. Tranquilo? Esse é o que eu entendo que seria a grande diferença. Agora, é muito comum em prova, inclusive caiu para delegado federal, na CESP 2004, eles mencionam acerca da forma jurídica. Na sociedade de economia mista, você só pode ter a forma jurídica SA. Na empresa pública, você poderia ter qualquer forma jurídica. Então, perceba que na sociedade de economia mista é exigida a forma SA. E muitos alunos perguntam o seguinte, olha, por que não qualquer forma, né? Uma vez que a sociedade, você vai lá no direito empresarial, existe muitas formas de você constituir uma sociedade. Por que a sociedade de economia mista é obrigatória a forma SA? A resposta que eu dou para os meus alunos é o seguinte, bem, todos que captam recursos junto ao público têm que sofrer um grande rigor. Vou te dar alguns exemplos. Imagine uma entidade de previdência complementar, onde uma entidade privada, Bradesco, enfim, né, HSBC, você escolhe aí uma instituição dessa aí que venda um plano de previdência complementar. Bem, esse plano de previdência complementar, ele para subsistir, ele tá captando recursos junto ao público. Você não pode, depois de 30 anos de contribuição, chegar lá para receber a tua aposentadoria feita no regime de previdência complementar e ouvir o seguinte da instituição, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, é importante que para coibir a fraude, haja um rigor muito grande. Vai visualizando. Vou te dar outro exemplo. Imagina uma empresa de seguros de automóvel. Toda seguradora que você vai colocar o seu Tucson, né, que está na faixa de 100 mil reais, vão te cobrar uma faixa de 10 mil reais para segurar seu carro. Tudo bem? Estou dando um exemplo. Aí você encontra uma seguradora que te cobra 800 reais. A pergunta é, será que essa seguradora não merece um controle maior? Porque pode ser que todos os segurados dela, se em determinados dias, né, 10% do segurado dela, vamos num exemplo mais tranquilo, forem roubados, ela não vai ter dinheiro para pagar os segurados. Então perceba o seguinte, todos que captam recursos junto ao público têm que sofrer um rigor. E a legislação das SAs, ela é extremamente rigorosa, tudo bem? Porque ela vai colocar ações na Bolsa de Valores. Então você vai ter sobre ela, normalmente, uma entidade, uma autarquia específica trabalhando junto com a Comissão de Valores Imobiliários, uma vez que ela vai ofertar ações na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. Então é importante você visualizar o seguinte, quem capta recursos junto ao público tem que ter a forma SA. Então, a entidade de previdência complementar tem que ser SA. Seguradora, estou te falando da iniciativa privada. Seguradora tem que ter a forma SA. E não poderia ser diferente com as nossas sociedades de economia mista. Porque se ela tem regime jurídico de direito privado, né, é uma semelhança das duas, o tratamento jurídico dado a ela tem que ser exatamente o quê? O mesmo, o civil, o empresarial, o tratamento tem que ser o mesmo. Ela se apresenta nas relações jurídicas dela como se particular fosse. Então é importante você saber que a exigência da SA está ligado ao rigor, ao controle que se faz sobre as SAs quando existe a captação de recurso junto ao público. Tudo bem? Tranquilo? Então já falei para você de duas diferenças. Eu fiz menção à constituição de capital e estou fazendo menção agora à forma jurídica. Uma outra diferença importante seria acerca do foro competente para julgar as ações quando essas entidades forem parte. Bem, se tratando de entidades municipais e estaduais, vai ficar sempre na Justiça Estadual. Tudo bem? Se for empresa pública, sociedade de economia mista, estadual e municipal, vai ficar sempre na Justiça Estadual.
Agora, em se tratando de empresa pública e sociedade de economia mista federal, aí que é o grande detalhe, tranquilo? Por força da Constituição da República Federativa do Brasil. A empresa pública ficou com a Justiça Federal. A sociedade de economia mista com a Justiça Estadual. Você deve ter acesso a essa informação na aula de processo penal, onde o professor certamente brinca, né, com um assalto ocorrido no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Do Banco do Brasil vai para a Polícia Civil, que vai remeter para a Justiça Estadual. O assalto à Caixa Econômica vai para a Polícia Federal, que vai remeter para a Justiça Federal. Tudo bem? Então, observe o seguinte, sempre que a União é parte, ou participa do processo, de qualquer forma que seja, é importante você saber que se desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Tranquilo? Bem, então coloquei para você na tela, né, os pontos em comuns para você relaxar. Personalidade jurídica e direito privado. As duas exercem tanto serviço público quanto a atividade econômica. E você sabe que a atividade econômica é uma excepcionalidade. Só pode ser atividade econômica por imperativo de segurança nacional ou para resguardar o interesse coletivo, e exerce serviço público. Eu trago para você os exemplos. Serviço público, eu coloco como empresa pública a empresa de Correios e Telégrafos. Tudo bem? E sociedade de economia mista, que presta serviço público, eu coloco o metrô de São Paulo. Agora, quando a gente fala de atividade econômica e empresa pública, eu coloco a Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista, você tem o Banco do Brasil e a Petrobras. Tranquilo? Tem outra tela aí, Vitor? Bem, e por fim, eu coloco aqui as diferenças. Acabei de mencionar para você. A empresa pública tem qualquer forma jurídica, sociedade de economia mista SA, o capital é integralmente público na empresa pública, sociedade de economia mista você teria um capital misto, e trabalho também o foro competente. Justiça Federal na empresa pública, Justiça Estadual na sociedade de economia mista, ressaltando que se houver qualquer interesse de participar no processo na Sociedade de Economia Mista Federal, se desloca para a Justiça Federal. E lembrando para você, em se tratando de Sociedade de Economia Mista, empresa pública estadual ou municipal, fica tudo na Justiça Estadual. Tudo bem? Então terminamos, meu aluno, mais um tópico do curso. Começamos com a introdução, terminamos brilhantemente, estamos terminando agora Estado, Governo e Administração Pública. É uma noção bem introdutória acerca do tema. E a partir de agora nós vamos trabalhar com mais profundidade o tema organização administrativa. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vamos falar de cada uma das entidades existentes dentro da nossa organização administrativa, dentro do nosso Estado gerencial brasileiro. Um abraço e até a próxima.